Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de DPT. Na aula de hoje eu vou passar sobre a configuração de folha lá no modo Layout, no AutoCAD. Vamos lá? Uma maneira de fazer a configuração da folha também, a gente pode fazer no Model, como eu já fiz em outro vídeo, tá? E aí a gente pode fazer no Layout. Eu gosto bastante de trabalhar no Layout porque ele me dá mais flexibilidade, principalmente quando eu tenho um monte de desenhos em diferentes escalas na mesma prancha. Então, ao invés de eu ficar dando escala no desenho, quando fizemos lá no Model, inserimos a folha aqui, quem não viu o vídeo, pode checar aquele vídeo, vocês vão verificar, que eu tive que dar escala na folha para representar, a escala 1:50 e tudo mais. No layout, não, a gente está trabalhando as medidas na dimensão correta. Tá? Então, primeira coisa do layout é configurar o layout. O que a gente vai fazer, Vou lá, no azão do AutoCAD, tá? E aí eu venho aqui, em Print, Page Setup. Abri o azão do CAD, Print, Page Setup. Ele vai abrir as configurações, da página. A gente vai ter que selecionar qual layout está usando, no caso aqui layout 1, e Modify. Então aqui ele abre o próprio arquivo de impressão, e aí aqui a gente pode fazer já as configurações para deixar ele certinho. Primeira coisa é escolher o que? A impressora, Então a gente vai checar aqui, qual impressora a gente quer usar. Como no nosso caso a gente vai fazer um arquivo virtual, o ideal é fazer o quê? DWG to PDF, Fazer uma versão de DWG, de AutoCAD para PDF. E aí a gente vai fazer o quê? Vai selecionar o tamanho da folha. No nosso caso, a gente vai fazer A1. Então, prestem atenção que tem muitas folhas A1, ISO Full Bleed, ele começa com B, depois A5, Full Bleed A1, Depois tem outras folhas aqui, só ISO A1. ISO Expand A1. Se vocês olharem, a dimensão da folha é exatamente a mesma. E aí eu só preciso prestar atenção em qual delas que eu vou estar clicando, qual que eu vou estar selecionando, porque isso vai ser muito importante para a gente na definição aí da folha, para que ela seja impressa corretamente. Eu vou selecionar ISO A1 841 por 594 milímetros. Tá? Ele já mostrou a posição da folha. Sei que na gravação nem sempre vocês têm a mesma visibilidade, com a mesma qualidade do que eu, mas vocês vão prestar atenção que aqui, que tem um preview, ele vai mostrar essa achura, que é a área que vai ser impressa, e tem uma margenzinha com relação ao tamanho da folha. Que é isso? É uma área de impressão que normalmente as impressoras, vamos dizer, as impressoras físicas têm, porque a impressora ela não vai chegar ao limite da folha, senão causaria mancha, a tinta, quando ela toca lá na bordinha da folha, vai causar borrão, Então, cada impressora, principalmente quando a gente pensa em impressora 4, aqueles tipos de impressora que a gente vai imprimir em casa, elas têm o que é chamado de margem de segurança. No nosso caso, a gente não precisa se preocupar com essa margem de segurança. Por quê? Eu preciso que a folha esteja exatamente no tamanho da folha em PDF, tá bem? Então, o que eu preciso fazer? Olha, selecionei a impressora, selecionei o tamanho e agora eu vou fazer o quê? Eu vou tirar todas essas margenzinhas. Para isso, eu preciso fazer o quê? Vim aqui em Properties e eu vou mudar o tamanho do papel. Então, aqui, Custom Paper Size. Desculpa, Modify Standard Paper Size. Custom é customizar, não, eu quero modificar o tamanho padrão, standard é padrão, tá? Aqui, Printable Area, Tipo, área impressa. Então, prestem atenção, Modify Standard Paper Size. Aí aparecem todas as folhas que estavam lá. E aí eu preciso prestar bastante atenção, porque o que eu selecionei anteriormente, ou seja, ISO A1 841 por 594, eu vou ter que escolher ela aqui. Eu não posso escolher a ISO A1 594 por 841, A não ser que eu queira ficar modificando todos no meu arquivo, Então, acho que não é necessário, gente? A gente precisa ganhar tempo aí, tá? ISO A1, 841 por 594, é a mesma que tem lá, tá? Aí eu venho aqui em Modify
E ó, prestem atenção porque aqui, olha, ele tá dando o preview, tá mostrando qual é a área impressa. Inclusive dá para perceber que eles tinham uma margem, né, em cima, né, top e a bottom, em cima e embaixo, maior do que direita e esquerda. A gente vai zerar tudo isso. No arquivo, como eu falei, se for gerar para impressora comum, né, impressora física, não é aconselhável fazer isso. Por quê? Porque aí você pode estar jogando, mesmo que você force a fechar um arquivo assim, né, a impressora já tem o seu padrão, né, o mecanismo dela já está ali treinado para que não vaze tinta quando chegar ali no cantinho, tá? Então, no arquivo físico, isso é totalmente aceito, é legal de se fazer. Vou dar um avançar, vou concluir, tá? Dá um ok. E aí ele vai falar assim, né, você quer essa mudança de configuração, você quer salvar onde? Eu simplesmente dou um ok, eu vou deixando ele salvar lá no padrão do AutoCAD que ele quiser salvar. Tá? Então aqui, se vocês prestarem atenção, vocês vão perceber que agora a área de impressão já está cheia, já está totalmente preenchida, ou seja, ele não vai comer minha margem, ele não vai cortar a parte da minha legenda, né, do meu carimbo por conta da área da impressão. Tá? Eu vou deixar aqui, ó, na escala 1:1, cada 1 milímetro corresponde a uma unidade, tá? A posição, né, da folha em landscape, né, paisagem, se fosse retrato, né, portrait, não é o caso, e ok, tá? Então, o principal eu já fiz. Configurei que a impressora é DWG to PDF, que o tamanho da folha é A1 e aqui a gente vai deixar, né, a área de impressão layout. A gente já está configurando tudo no layout, vamos deixar no layout, tá? Então, vou dar um ok. Fechei. Tá lá o tamanho da minha folha, tá? Aí eu vou pegar o arquivo lá que vocês já têm, né? A gente colocou na plataforma a folha padrão A1 já com carimbo, né? Ó, olhando novamente, a gente tem lá o carimbo com todas as informações que vocês só precisam preencher. Dou Ctrl C e no arquivo do layout, Ctrl Shift V. Lembrando que eu gosto de dar o Ctrl Shift V para vir como um bloco, depois que eu fizer todos os ajustes eu vou explodir, né? Nesse caso aqui, né, ele já tá lá. Eu até posso explodir, é sempre importante a gente tentar. Essa é uma parte do AutoCAD que eu acho que eles já poderiam ter melhorado, né? A gente vai dando zoom e tenta deixar sempre a linha dentro da área da impressão, tá? Mais dentro aí da área da impressão, checar se não tá lá fora. Né? Então, ok, essa vai ser a folha que eu vou imprimir. Normalmente, quando a gente coloca um arquivo que a gente vem do nada, é que esse arquivo já foi mexido, já foi alterado, tá? Quando você cria um arquivo do zero, né, no AutoCAD, eu vou criar um novo layout aqui, ó. Ele já vem com uma viewport, né? O que é isso? É a janela, né? É uma janelinha onde eu configuro tudo que está lá dentro, qual é a escala, tá? Então, normalmente, né, seria até mais fácil ter feito todo o procedimento de colocar a folha num layout que já tem essa viewport, ou como eu já fiz lá, eu vou colocar aqui, eu vou inserir uma viewport aqui. Então, é bom os dois processos para vocês verem, né, como que faz. Então, eu vou escrever aqui, ó, viewport. Olha lá, ele já mostra, né, viewports. E aí eu vou configurar, se eu quero uma única, né, se eu quero duas na vertical, tal. Eu vou colocar single, eu só preciso de uma viewport. Se vocês forem utilizar mais de uma viewport, vocês podem já criar duas ou três, ou também a gente vai ajustando a viewport de acordo com uma já existente, né? É legal quando a gente tem que trabalhar com diferentes escalas no mesmo arquivo, né? Então aí a gente cria mais de uma viewport, cada uma dessas viewports a gente vai colocar a escala que eu quero. Então eu vou dar um ok e criei minha viewport. Aqui que vocês precisam prestar bastante atenção, né? Então, é um procedimento, né, que requer atenção. Olha só, quando eu abri meu viewport, tá? Ele colocou lá dentro tudo que estava no meu arquivo, ou seja, tudo que estava lá no modo. Eu vou mostrar aqui, ó. Se eu der um zoom extend, Z, Enter e Enter. Ó, tudo que estava lá. Meu arquivo está super poluído, cheio de, né? Eu coloquei uma folha aqui, tem os arquivos lá, né? Então, assim, ele simplesmente reduz tudo e mostra que tem na tela. E aí eu preciso ajustar aquilo que eu quero, tá? Então,
Então, o que eu vou fazer? Prestem bastante atenção, porque quando eu estou fazendo assim, ó, quando eu seleciono e essa margenzinha tá fininha, eu vou até dar um zoom só para vocês prestarem atenção, né? Essa linha, ela tá fininha, conforme as demais, né? Então, tudo que eu fizer, eu estou mexendo no tamanho dessa janela, né? Ó, eu posso, quando eu clico no botão azul e ela fica vermelha, eu ajusto ela para o tamanho que eu quiser. Ah, eu quero uma viewport pequenininha, né? Então, eu até prefiro manusear, né, a viewport desta maneira do que ficar criando já 2, 3, enfim, de tamanhos padronizados, né? Eu crio uma e, se eu precisar, ó, vou dar um copy. Aí eu copio outra viewport aqui para o lado, né? Eu posso copiar... Ai, desculpa que o meu computador tá devagar. Tá dando umas bugadas aqui, ó. Posso copiar uma outra viewport aqui para baixo, tá? Aí, bom, essa daqui tá saindo da folha. Clica no botãozinho azul, ele ficou vermelho e você tá editando. Você aumenta, você diminui a viewport do tamanho que você quiser, tá? Então, esse é o primeiro passo, né? Olha, aqui tá mostrando o mesmo desenho, não é isso que eu quero que na outra viewport apareça outra parte do desenho, né? Então, é só ir clicando nos quadradinhos, mover a viewport. Vocês estão vendo que eu tenho domínio sobre ela, desde que essa bordinha esteja fina, tá? Por que isso? Porque agora eu vou ativar a viewport, eu vou entrar lá dentro do desenho. Dei 2 cliques nela. Olha, a bordinha ficou gordinha. E agora, tudo que eu fizer, eu tô fazendo lá no meu desenho. Então, se eu fizer aqui, ó, vou fazer um círculo, né? Se Enter, eu vou fazer uma circunferência, tá? Apareceu na outra. Tá? Vou lá no meu model, ó, a circunferência tá aqui. Quando eu entro nessa margem que ela fica gordinha, é como se eu estivesse trabalhando direto lá no model, mas eu tô mexendo aqui pelo layout, tá? Então, prestem bastante atenção, vou deletar, porque eu não quero poluir ainda mais o meu desenho, tá? E aí eu posso fazer isso em cada uma das janelas. Então, olha, nessa janela eu quero mostrar essa parte aqui. Nessa janela, dou 2 cliques, ficou com a borda gordinha. Ah, eu quero mostrar esse aqui. Nessa aqui, eu quero mostrar tudo. Ok, em cada uma delas você vai estar mostrando. E aí, observem que conforme eu fui mexendo com o scroll, né, com a bolinha do mouse, ele deixou cada uma numa escala, tá? Então, primeiro assim, né, quando eu tô com um monte de janelinha, eu vou configurar essas janelas do tamanho que eu preciso e para mostrar cada parte do desenho em escalas diferenciadas, tá? Eu tô me aprofundando demais, vocês não precisam fazer isso, é só para aproveitar, porque vocês vão ter, né, momentos diferentes que vocês talvez precisem usar isso. E a intenção desse vídeo é prepará-los, né, para as situações aí que vocês vão enfrentar, para, né, para diferentes exercícios que vocês vão ter que fazer. Nesse exercício em si, eu vou deixar só uma janela, eu vou abrir ela de um tamanho aí X, que eu acho que deve me atender, tá? Depois a gente vê na impressão. Então, ó, né? Quando eu dei, né? Se eu quero manusear ela com a linha fininha, eu tenho que dar 2 cliques fora. Se eu der 2 cliques dentro, eu tô lá dentro da minha viewport. Não quero mais, a linha quero que fique fina, 2 cliques fora. Só clicar, tô dentro ou tô fora da viewport? Né? Essa é o passo bem importante. Quando eu estiver lá dentro da viewport, eu já tinha selecionado, né? Já tinha rotacionado aqui, ó, deixado a planta na posição que eu gostaria de mostrar para vocês. Então, quando eu estou mexendo lá na bolinha do mouse, né, naquele zoom, ele está fazendo um zoom aleatório. Né? Então agora prestem bastante atenção, né? É um momento que eu acho que assim, se a gente fizer um passo errado, você perde a escala, tá? Então depois que vocês ajustaram mais ou menos o que vocês querem, né? O que vocês querem mostrar diante de um arquivo que tem muitos desenhos, né? Se é um arquivo que tem um desenho só, fica mais fácil, mas se tiverem muitos desenhos como o meu, né? Dei o zoom para ficar mais próximo daquilo que eu preciso mostrar e agora eu vou dar a escala. Então, anotem aí, passo a passo. Z, Enter. S de Scale, Enter. E aí, vocês vão dar escala. Como que eu dou escala? 1000 barra, no nosso caso é 50, 50 XP. Enter. Ó, ele mexeu só um pouquinho, tá? Então, vamos lá. Agora que eu já dei a escala, muito cuidado. Clica 2 vezes fora e não mexa mais nessa escala.
tá? Eu vou fazer algumas coisas erradas que a gente tende a fazer. Tá lá, né? Aí você fala, poxa, tá vendo? Não tá aparecendo a linha do corte, né? A indicação do corte C. Aí eu quero mexer isso para lá, pronto, ó, já mexi na bolinha do mouse. É intuitivo, a gente mexe nessa bolinha o tempo todo. Eu já perdi a minha escala, tá? Então tem que fazer toda a operação novamente. Z, Enter, S, Enter, 1000 barra 50 XP, Enter. Ah, ele mexeu só um pouquinho, hein? Até que meu olhar tá bom aqui, pessoal. Então, vou dar 2 cliques fora, tá bom? Aí, o que eu sugiro? Ajuste a viewport, né? Com aquelas, né? Como uma viewport só, a janelinha lá de fora, né? Clica lá no botãozinho azul, ele ficou vermelho, aí vocês vão recortando conforme vocês precisam. Olha, eu preciso que essa viewport venha até aqui, né? Aqui não tinha pegado todo o meu desenho. Agora vocês ajustam a viewport, né? Para aquilo que vocês vão precisar, né? Tem lá mais uma linha, acho que aqui acabou. E aí posiciona ela onde vocês quiserem. Quando a bordinha tá fina, vocês têm o controle sobre ela, né? Então, peguei ela, coloquei na posição que eu quero da folha, ajustei tudo, né? Podia aumentar, diminuir, o que eu quisesse, porque eu sei que lá dentro ela tá na escala 1:50, tá bom? Então, prestem bastante atenção nesse passo. Nós estamos solicitando que a primeira folha, né, de projeto na escala 1:50 tenha a tabela de esquadrias. Então, essa área aqui, ó, vai compreender bem a tabela de esquadrias, né? E aí vocês colocam a informação aqui. Se vocês fizeram a tabela de esquadrias lá no CAD, verifica, desculpa, lá no Model, no CAD é bom, né, pessoal? Lá no Model, né, vem aqui com uma janelinha, uma outra viewport, ó. E aí só verifique se as dimensões que vocês fizeram da tabela estava na escala 1:100, 1:50, né? Porque por vezes a gente passa a formatação, né, de linha a linha, altura de texto. Veja se estava na escala 1:100, 1:50. Poderia criar aqui, ó, vamos supor, eu vou colocar aqui, ó, zoom, scale, 1000 barra 100 XP. Vamos supor que esse telhado não fosse o telhado, fosse minha tabela, né? Então, eu dei 2 cliques fora, olha só, eu consigo ter todo o desenho aqui na 1:50 e o outro aqui na escala 1:100, tá? Quando vocês tiverem detalhe, por exemplo, de escada, um degrau de escada, né? Vocês vão fazendo essas janelinhas. Então, isso é um passo importante, prestar atenção, tá? Bom, feito isso, vocês vão editar, né? Vai dar um explode, né? Selecionei a minha folha, já tá tudo ok, bem posicionada, X, né? De explode e tem todas as linhas, aí é só editar o carimbo ED de edit e aí eu vou entrar em cada um dos textos e editar o que eu precisar, né? Então, olha só, né? Escala aqui 1:50, se for o caso, né? Escala 1:50 e 1:100, escalas variadas, né? Denominação, projeto executivo, pavimento térreo, planta do pavimento térreo e pavimento superior, cortes, né? A denominação que a gente acordou para cada exercício. Nome dos alunos, né? A turma, a data. Aí aqui coisas que a gente vai preenchendo, né? Nome da professora, né? Do professor, disciplina, desenho, número, né? Se a gente tem um conjunto de folhas, aí a gente vai falar, por exemplo, essa é a folha 1 de um conjunto de 5 folhas total desse projeto, então 1/5, né? Enfim, 5 de 5, aí vocês verifiquem aí o que vocês vão colocar de desenho, ou deixa pelo menos, pode deixar a folha 1, quando é um projeto, assim, um desenho único, tá? Folha única. Feito isso, a gente vai ter que checar depois o arquivo de impressão, tá? Vou fazer um vídeo separadamente sobre o arquivo de impressão, porque também é outra questão que eu acho que é bem importante, e aí vocês podem estar retomando, né? Mas, acima de tudo, eu só queria mostrar um detalhe aqui. Quando a gente fez essas viewports, né? Essas linhas aqui, ó, elas estão visíveis para nós na nossa tela, mas eu não quero que elas apareçam, elas não devem ser impressas, né? Porque senão fica ruim. É uma linha, né, da janelinha e da viewport, mas que eu posso fazer do jeito que eu quiser. Eu poderia, ó, se eu não tenho mais desenho para cá, eu posso sobrepor uma viewport à outra, e ela não deve aparecer na minha impressão. Eu quero só que apareça o desenho em si,
tá? Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso colocar esses layerzinhos aqui, ó, da viewport em um layer para não imprimir. Normalmente, esse def point, né, que já vem no CAD, ele é para não imprimir, tá? Então, como que eu sei? Vou lá no layout, né, LA, enter. Desculpa, no layer, não no layout. Vou lá nos layers, tá? E vou olhar aqui, ó, def points. Vamos prestar atenção, ó, aqui onde tem a plot, percebam que ele tá apagadinho, tá? Eu vou até mudar aqui, ó. Percebam que ele tá apagadinho. Ele já vem pré-configurado, a maioria dos arquivos aí, quando ele já tem, né, vem com esse def point, ele tá pré-configurado para ser um layer, não layout, desculpa mais uma vez, para não imprimir. Tá bom? Então, eu coloco em def points porque eu sei que ele tá visível na tela, mas ele não vai ser impresso. Professora, o meu não tem def points. O que que eu faço? Vai lá, cria um novo layer, dê o nome que você quiser. Eu chamava de não imprimir mesmo, né? Deixa a cor, tanto faz, não me interessa, né, a cor, porque ele não vai ser impresso mesmo, mas por vezes vocês podem colocar uma cor diferenciada do que está sendo usado no projeto, né? E aí vocês clicam aqui, ó, na impressorinha. Ele já está habilitado para não imprimir também, tá? Então esse é um outro meio. Aí eu deixaria aqui, ó, seleciono quando não tenho def points e coloco lá no layer não imprimir, tá? Eu vou dar só um preview na impressora, né? Ó, ele já tá lá, quando eu vou dar um plot, né? Ele já tá DWG to PDF, ISO A1, layout, né? 1 para 1 aqui, ó. E aí vou dar um preview. Prestem atenção, ainda não configurei as espessuras de linha e nem cor. Não é minha intenção nessa pré-visualização, tá? Só quero mostrar que as linhas do layout, ó, elas não estão aparecendo aqui, aquele cruzamento de linhas. É isso que eu quero de vocês. Eu não quero ver a linha do layout sendo impressa, tá bem? Então, olha, o arquivo, né, o fechamento da folha, a diagramação da folha, vocês vão chegar por esse caminho. Ah, e só um detalhe, professora, uma dúvida, né? Por que quando você deu o zoom, você colocou 1000, né? Se a gente está falando 1 para 50, por que 1000, né? Porque a gente está trabalhando com um sistema métrico, mas quando a gente está aqui no layout, todas as medidas estão em milímetros, né? Então, a gente precisa de 1000 milímetros para dar 1 metro, tá? Então, 1000/50 XP. Né? E o XP, poxa, o XP, eu confesso que eu já até me perdi no fio da meada, há tantos anos que eu já faço o XP, tinha uma explicação lógica para isso que eu já nem sei se é tão lógico, mas enfim, é um sistema que a gente precisa fazer. Se vocês não colocarem o XP, vai dar uma escala errada, né? Na hora de imprimir, pode dar algum erro. Então, 1000, porque a gente está trabalhando em milímetros quando a gente está aqui no layout, né? Então, é até uma dica importante, né? Lá do comecinho, se vocês forem observar toda a medida, né? Ó, vou dar um dist aqui, ó. Se eu medir aqui, ó, 7, né? 7 milímetros, tá? Então, aqui o carimbo, ó, 178, que é 17 centímetros,8. Ele tá todo em milímetro, esse layout, tá? Então, por isso que a gente tem que colocar 1000 barra a escala que você quer, seja 50, seja 20, 25, 75, enfim, a escala que você quiser e XP, tá bom? Acho que as dicas que eu tinha para dar para vocês aqui são essas, né? Vocês devem chegar aí à formatação dessa maneira e aí só precisam finalmente colocar esse arquivo para gerar o PDF. Mas a configuração de linhas e espessuras de linhas eu vou fazer no próximo vídeo, tá bom? E para quem tiver interesse nas demais videoaulas, esses são os assuntos que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bem? Então nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!